Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos então dando continuidade à nossa disciplina, ainda falando um pouco sobre as reações de substituição eletrofílica nos derivados do benzeno. Nós já falamos das halogenações, das reações de nitração, das reações de sulfonilação e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as reações de alquilação e acilação de Friedel-Crafts, certo? Que seria ali a inserção de grupos alquílicos e de grupos acila em anéis aromáticos, em anéis derivados do benzeno. Leitura complementar para a nossa aula, capítulo 15 do Paula Bruce, volume 2, e também capítulo 15 do Peter Volhard. Pessoal, se vocês se lembrarem um pouquinho lá da nossa disciplina de Química Orgânica 1, né, o primeiro módulo aí da Química Orgânica, vocês vão se lembrar das reações de substituição nucleofílica de segunda ordem. Lembram que essas reações elas eram descritas por um ataque nucleofílico, geralmente por um nucleófilo forte, né, caracterizado ali por espécies carregadas, né, tanto íon hidroxila, tiolatos, amidetos, cianetos e assim por diante, atacando um eletrófilo derivado de um halogeno alcano. Né? Esse ataque era por trás, devido ali à disposição dos orbitais antiligantes da ligação carbono-halogênio, né? Atacando por trás, invertendo a configuração do carbono, se houvesse ali estereoquímica envolvida, um centro assimétrico naquele carbono, nos levando a um determinado produto. Entretanto, uma característica muito importante dessas reações, que principalmente diferenciava as SN2 das SN1, era a força do nucleófilo. Então, em reações de SN2, era primordial que esse nucleófilo fosse forte o bastante para poder atacar o eletrófilo. Entretanto, a gente já vem falando desde o início que os alcenos já não são nucleófilos tão fortes. E os benzenos, né, os derivados do benzeno, quando a gente tem o anel aromático ali com a aromaticidade estabelecida, são menos fortes ainda, porque nós temos esse fator de estabilidade que aumenta a estabilidade termodinâmica da molécula, que é a própria aromaticidade. Então, se a gente pensar que um benzeno poderia realizar uma SN2 no halogeno alcano, isso não aconteceria, tá? Porque não tem energia suficiente, não tem reatividade suficiente do benzeno para poder vencer essa etapa lenta da reação, que é atingir o estado de transição para formar o nosso complexo sigma, né, que é a quebra ali do sistema aromático, que precisa de muita energia para acontecer. A exemplo do que nós vimos tanto na halogenação, na nitração e na sulfonação, é possível mexer na reatividade e permitir que essas reações aconteçam, aumentando a força do eletrófilo, tá? Ativando esse eletrófilo para que ele fique mais forte e consiga reagir com um nucleófilo que não seja tão forte, né? Que seja ali até relativamente fraco. A ativação dos halogenoalcanos aqui para fazer essas alquilações é muito parecida com o que a gente viu nas halogenações, tá? Vai ser utilizado um ácido de Lewis, e lembrem-se que lá foi utilizado ácidos de Lewis derivados do ferro, e aqui nós vamos utilizar ácidos de Lewis derivados do alumínio, tá? Sempre ali utilizando o mesmo contraíon dos aletos ligados ao centro metálico, né? Aqui no caso o alumínio, para poder ali ficar as mesmas espécies dentro da reação, tá? O alumínio tem orbital P vazio, né? Se a gente lembrar da tabela periódica, ele está no bloco P ali, né? Já para a direita da tabela, então ele tem orbital P vazio na camada de valência, onde ele pode receber 2 elétrons e funcionar como um ácido de Lewis, tá? Deixando os eletrófilos mais fortes, mais ativados, espécies eletrofílicas que são capazes de reagir com benzeno. Bom, como que o mecanismo dessa reação vai funcionar? Da seguinte forma, muito semelhante às halogenações. Nós temos lá um cloreto de alquila qualquer, tá? Esse grupo R aqui qualquer, um grupo alquila, tá? Mas existem alguns parâmetros, principalmente porque nós temos o envolvimento de um carbocátio nessa reação. Mas a primeira etapa é um par de elétrons não ligantes do cloro ataca, como uma base de Lewis, o ácido de Lewis, né, que é a esfera de coordenação do alumínio, em um orbital P, que está vazio, vai doar esse par de elétrons, e quando ele doa esse par de elétrons, gera uma carga negativa no alumínio, né, porque ele recebeu um par de elétrons, ele vai ficar com excedente de carga. Isso, consequentemente, gera uma deficiência de elétrons no cloro, né? Gerando uma deficiência de elétrons no cloro, qual que é a tendência de reação a acontecer aqui? É a quebra dessa ligação alquila-cloro, tá? Para que esses 2 elétrons dessa ligação possa suprir essa carga positiva, essa deficiência de elétrons que foi gerada sob o cloro, tá? Então, com a clivagem heterolítica dessa ligação, o que é uma clivagem heterolítica? Vai levar
a formação de dois grupos diferentes, tá? Nós vamos formar esse complexo de alumínio, tá? Com excedente de carga, porque ele está com um cloro a mais ali compartilhando um par de elétrons, e aí ele fica com esse excedente, né, de carga negativa, e vai formar para nós um carbocátion. Então perceba, a alquilação de Friedel-Crafts, o tipo de grupo alquila que está sendo utilizado é muito importante, porque eu preciso utilizar um grupo alquila que forme um carbocátion suficientemente estável. Então, lembra lá da estabilidade de carbocátion, né? O terciário é mais estável, depois a gente vem com o secundário, o primário, até chegar ao carbocátion metila. Por quê? Porque à medida que eu vou substituindo o carbocátion, que eu vou colocando grupos derivados alquílicos, né, no carbocátion, eu vou permitindo que exista estabilização por hiperconjugação, que são os orbitais ligantes de tanto ligação carbono-hidrogênio quanto ligação carbono-carbono. Isso a gente viu lá na primeira unidade. Acredito que todos nós aqui vimos, tá? Se alguém tiver dúvida com alguma coisa em relação a isso, me procure que a gente sane. A gente vai sanar para não precisar aqui ficar chovendo no molhado. Então, a estabilidade desse carbocátion é muito importante, tá? Então, carbocátions terciários vão funcionar melhor, secundário, primário e assim por diante. Vai chegar um ponto ali que a reação não vai funcionar tão bem, porque vai formar um carbocátion instável. A segunda etapa da reação, tudo vai seguir como normal, como nós temos visto até agora, tá? Ataque nucleofílico do anel aromático, ele ataca o carbocátion, forma o complexo sigma, onde a gente tem aqui ó, um carbono sp3, e aí existem aquelas duas possibilidades, né? Uma possibilidade de uma adição ao carbocátion. Lembre-se, esse carbocátion está sendo estabilizado por deslocalização, então ele está fluindo, né? Essa carga positiva está sendo compartilhada com os outros carbonos para ser estabilizado o intermediário, né? E aí tem essa possibilidade de um ataque no carbocátion, mas ela não vai ocorrer. Por que ela não ocorre? Porque o sistema prefere sofrer uma eliminação, e sofrendo uma eliminação, a gente reestabelece o sistema pi, né, o sistema aromático, e leva a um substrato mais estável. Então, e é por essa razão que aqui nos benzenos nós não temos reação de adição como a gente tem nos alcenos, tá? Mas a gente vai ter reação de substituição, e o nosso produto de substituição está aqui, ó, vai entrar um grupo alquílico, certo? A variante dessa reação de alquilação é a reação de acilação de Friedel-Crafts, tá? Eu não falei anteriormente, mas o Friedel e o Crafts eram dois pesquisadores diferentes que desenvolveram essas reações, tá? O grupo acila, pessoal, é um grupo carbonílico ligado a qualquer grupo R, tá? Então, essa porção aqui a gente vai chamar de grupamento acila. Qual que é o eletrófilo utilizado nas reações de acilação? O cloreto, tá? De acila. Então, o cloreto de acila, nós vamos aí, quando a gente estudar os derivados dos ácidos carboxílicos, a gente vai estudar bastante essa espécie e a gente vai entender um pouco melhor a reatividade, várias reações que elas sofrem, tá? Mas aqui o substrato vai ser utilizado o cloreto de acila e vai ter uma transferência, ó, de todo esse grupo, ele está aqui, ó, tá? De todo o grupo acila se ligando ao anel benzeno. Qual que é o mecanismo dessa reação? É o seguinte, primeira etapa, né? A gente tem lá o cloreto de acila e o cloro tem 3 pares de elétrons não ligantes. Um desses pares vai vir aqui, ó, exatamente como a gente viu anteriormente, e vai atacar a esfera de coordenação do alumínio através de um orbital P vazio do alumínio, tá? Na camada de valência. Quando atacar, vai formar essa espécie, né? Vai ter um acúmulo de carga negativa no alumínio, porque chegou um par de elétrons ali que não era dele, e vai ter, consequentemente, vai ser gerado um acúmulo de carga positiva no cloro. E isso vai fazer com que haja a quebra dessa ligação aqui, ó, carbono-cloro, exatamente como a gente viu anteriormente. Entretanto, aqui a gente tem um oxigênio que tem 2 pares de elétrons não ligantes. E esses 2 pares de elétrons ajudam a quebra dessa ligação, empurrando esses 2 elétrons em direção ao carbono da carbonila. Então, esse par de elétrons sai do oxigênio, esse par de elétrons não ligantes sai do oxigênio e se move em direção a esse carbono, tá? Da carbonila. Quando isso acontece, essa ligação carbono-cloro ela é quebrada mais facilmente. Então, mais facilmente ela se rompe, forma aquela espécie AlCl4-, que nós vimos anteriormente, que é o alumínio ligado a 4 cloros e aí com excedente de carga, né? E aí vai acumular essa carga negativa aqui e vai formar para nós, com o movimento do par de elétrons não ligantes do oxigênio, forma para nós esse intermediário, o íon acílio, tá? Se nós olharmos aqui, ó, você tem uma carga, um oxigênio fazendo 3 ligações, isso gera uma carga positiva no oxigênio, certo? Gerando uma carga positiva aqui, uma dessas ligações π que são formadas,
elas facilmente vão querer se romper. Tá? Por que elas facilmente vão querer se romper? Para que os dois elétrons dela voltem para o oxigênio e estabilizem o oxigênio novamente. E a gente tem ali ele bonitinho estabilizado. Para que isso aconteça mais facilmente, nada melhor do que um nucleófilo vir aqui, ó, com um par de elétrons e atacar esse carbono que antes aqui era o carbono da carbonila. Quando ele ataca, essa ligação π vai se romper e vai se mover em direção ao oxigênio e nós passamos a ter um carbono carbonílico de novo. E é exatamente isso que acontece quando o benzeno ataca. Tá? O íon acílio é muito eletrofílico, exatamente porque tem essa situação que não é estável, que é o oxigênio positivo fazendo uma tripla ligação com o carbono. Tá? E aí nós vamos ter lá o movimento da ligação π do benzeno atacando esse sistema do íon acílio, tá? O movimento de um par de elétrons da ligação π em direção ao oxigênio estabilizou o oxigênio, bonitinho, ó, a gente volta a ter a carbonila, todo esse grupo etila segue ali ligado e a gente formou uma nova ligação sigma entre o benzeno e o carbono da carbonila que está aqui, beleza? Formou essa nova ligação sigma e estabilizou a carbonila e vai gerar o nosso carbocátion, né? Esse nosso carbocátion aqui ele é estabilizado por ressonância, tudo normal, tudo certinho como a gente viu até agora, e tem a possibilidade da adição que ela não vai ocorrer. Por que ela não ocorre, professor? Porque a eliminação é favorecida para que o sistema aromático seja reestabelecido, certo? Formou o sistema aromático, nós temos o produto termodinamicamente mais estável, e esse é o caminho menos energético para a reação, certo? Essas são as duas reações de Friedel-Crafts, tanto a acilação, tanto a alquilação. Perceberam que o mecanismo é muito semelhante. Se atentem só, pessoal, na acilação, que a gente tem essa espécie um pouquinho diferente aqui, que é o íon acílio, e lá na alquilação nós vamos ter a formação de um carbocátion. E tendo a formação de um carbocátion, lembrem-se da estabilidade do carbocátion, né? Os terciários vão funcionar muito melhor que os secundários e muito provavelmente os primários ali já não vão funcionar muito bem porque a estabilidade vai ser muito baixa. Correto? Muito obrigado pela atenção de vocês. Nos vemos no nosso próximo encontro e um forte abraço a todos.